Olá, hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre a noção da não diretividade na abordagem centrada na pessoa. Eu vou confessar que eu gostei muito de organizar os itens que eu iria falar nesse vídeo, porque eu considero que tanto a abordagem centrada como os seus conceitos básicos, eles são muito pouco trabalhados na universidade e por isso muitas das vezes geram dúvidas, incompreensões e às vezes até equívocos muito sérios. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre esses conceitos, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu acho que vai esclarecer algumas questões que podem ser bem úteis para a prática profissional. Mas antes, eu acho, de começar a falar, eu acho que eu preciso me apresentar, né? Não sei se você me conhece, então eu me chamo Anita Bacelar, sou professora, psicóloga centrada na pessoa há mais de 30 anos e hoje eu diria que talvez uma das minhas principais funções seja fazer a gestão dessa empresa, Espaço Viver. É uma empresa de psicologia que ela tem dois objetivos básicos. Um deles é difundir o conhecimento da psicologia e, em especial, da abordagem centrada na pessoa. E o outro é fazer a promoção de desenvolvimentos humanos. A gente tem um foco muito grande na facilitação do desenvolvimento dos processos das pessoas, seja ele pessoal ou profissional. Então, aí você tem um pouquinho de mim, tá? E isso me deixa mais tranquila e com um pouco mais de proximidade com você para a gente poder ir direto ao ponto. Eu vou convidar você para que você possa caminhar pelo conceito da noção de não diretividade, pela origem desse conceito. Por isso faço uma pergunta que eu pretendo responder, tá? Qual foi a origem da noção de não diretividade? E eu vou te dizer que a noção de não diretividade, ela surgiu muito antes do criador dessa abordagem pensar que um dia ele iria construir uma teoria sobre questões psicológicas. Ele foi um estudioso da psicologia, um psicólogo norte-americano chamado Carl Rogers, que adorava estudar, estava sempre muito aberto para o estudo, e a visão que eu tenho do processo que ele fez foi, na época, antes de 1940, ele captou, aprendeu com os grandes mestres dele, todas as concepções teóricas que tinha na época, e a partir disso colocou em prática as técnicas que ele aprendeu e ia também para as supervisões para poder verificar se aquilo que ele estava fazendo realmente era o mais apropriado. Esse processo todo que ele fez ao longo dos anos foi fazendo ele reconhecer duas coisas que eu acho que foram muito importantes para que depois viesse esse conceito de noção de não diretividade, duas coisas importantes. A primeira é que ele às vezes não conseguia encaixar as concepções teóricas nas pessoas que ele estava atendendo. É como se ele não conseguisse reconhecer que a teoria que ele tinha estudado estava falando em si daquelas pessoas que ele estava se relacionando na parte clínica. Esse foi um dos elementos. E o outro elemento é que as técnicas que ele aplicava, ele nem sempre achava que elas eram eficientes o suficiente, eficazes o suficiente para poder ajudar as pessoas no processo delas. Bom, isso fez com que ele se sentisse cada vez mais livre para poder observar ele e o cliente na prática clínica e, consequentemente, foi ensaiando algumas posturas que não eram posturas tradicionais da época. Ele não tinha noção de que essas posturas poderiam vir um dia mesmo a representar algo tão diferente das concepções teóricas que ele já tinha aprendido, né? Daí, quando chegou em 1940, ele foi chamado para assumir uma disciplina chamada psicologia clínica.
E aí, na construção dessa psicologia, dessa disciplina, ele acabou percebendo algo muito interessante, que aquilo que ele fazia era mesmo muito diferente do que se propunham as técnicas e as concepções teóricas da época. Tá? Então, existiam princípios na postura dele com o cliente que eles acabaram reconhecendo. Acho que o Roger nunca deu muita ênfase a esses elementos, mas eu acho que o entorno dele acabou dando muita ênfase a esses princípios, que são não fazer intervenções das falas dos clientes, não interpretar as falas dos clientes, não dar conselhos para os clientes. De quem olhou de fora, só os princípios, só as atitudes do Roger, entendeu que o que ele fazia, na verdade, era não diretivo. Porque as outras teorias que tinha na época se utilizavam de técnicas e de recursos diretivos. Roger, lógico, chega a citar a noção de não diretividade, mas ele chega a citar como um contraponto. Os escritos dizem isso, que ele nunca deu tanta ênfase assim à questão da não diretividade, mas como um princípio, eu vou dizer assim, como um princípio, eu acho que faz sentido a postura da pessoa que trabalha com a abordagem centrada. Ela é uma postura que sim não vai dirigir as ideias dos outros, os sentimentos, a forma que eles têm de perceber o mundo. Não, elas não vão dirigir. Um dos maiores problemas dessa questão é que, até aqui, o que eu estou falando é que a origem desse conceito foi muito interpretado pelas pessoas de fora da abordagem. E por isso ficou esse conceito como se a gente lidasse com o cliente de uma forma um pouco solta demais, sem diretrizes, como se ele viesse, falasse e não fosse produzir nada. Mas isso é um grande equívoco. É profundamente importante para a gente poder entender a noção de não diretividade e integrar os princípios aos valores que foram norteadores desses princípios. Mas isso, daqui a pouquinho eu converso com vocês sobre isso. Antes, eu quero pedir uma coisa para vocês. Se essa temática está interessando para vocês, está ajudando vocês a entenderem alguns aspectos sobre não diretividade, e você acha que pode ser importante que outras pessoas assistam esse vídeo, não esquece. Se inscreve no canal e deixe seu like. Isso vai ajudar para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação que é tão escassa no mundo lá fora, tá? Bom, vou então conversar com vocês agora sobre os valores e ajudar vocês a integrar princípios e valores, tá? Retomando, por princípios a gente entende uma postura não diretiva, uma postura que abre mão de intervir, abre mão de interpretar e abre mão de dar conselhos para as pessoas. Mas fundamentado em que nós estamos fazendo isso? Eu selecionei 3 valores, tá? Que eu acho que pode ajudar muito a gente a entender o que norteia os princípios. O primeiro deles foi o reconhecimento que o Roger teve, e eu concordo com esse reconhecimento hoje, de que uma teoria, por si só, ela não consegue compreender a singularidade que existe em cada humano. Ela tem poder para explicar inúmeros comportamentos humanos, mas como categorias, como classificações, como diagnósticos. Mas não tem o poder de dar conta de identificar o que uma pessoa vive, o que uma pessoa experimenta quando está no mundo, qual é a visão dela,
O que ela conhece sobre si mesmo? Não, uma teoria não dá conta de falar dessa singularidade. Esse é um valor que norteia a todas as pessoas que trabalham com a abordagem. É o desejo de conhecer a característica da pessoa, como ela é, o que ela sente. Mas para fazer isso, e para chegar nessa característica tão singular e pessoal, nós precisamos ser guiados por um segundo valor. Eu estou falando do estabelecimento de uma relação de confiança entre o terapeuta e o cliente. É uma confiança e um interesse tão grande em querer descobrir quem é o outro, o que ele vive. É um interesse do terapeuta que quer acessar a singularidade do outro tão intensa que gera um clima, uma atmosfera que vai dar cada vez mais coragem e confiança para que esse cliente fale de si, apresente quem ele é, como ele vê o mundo. E o interesse genuíno do terapeuta vai dando espaço cada vez maior, para que esse cliente dê conta de processar um autoconhecimento e de descobrir para onde esse autoconhecimento pode levar ele. Pode levar para muitas descobertas, além do que ele já sabe sobre ele. E possibilidades dele encontrar saídas, novas saídas, para questões às vezes muito difíceis, para dilemas difíceis às vezes que a gente tem. Então, esse segundo valor, que é essa criação desse clima de confiança para poder ser gerador de muita liberdade para esse cliente, me leva a um terceiro valor. E esse é um valor que eu diria muito difícil para os psicólogos que são teóricos, estudiosos, que é abrir mão da autoridade que nós temos em relação ao conhecimento humano. Abrir mão desse saber para poder dar essa autoridade para o cliente, na mão dele, para que ele possa, por si só, poder pegar o seu próprio poder e ele ter a autoridade de dizer para o terapeuta o que é mais importante para ele, o que ele precisa compreender, o que ele deseja compreender sobre ele. Não está na mão do terapeuta as decisões sobre a vida do cliente. A gente fala sempre isso, né? Esses três valores nos ajudam a consolidar que realmente não está na mão do terapeuta, está na mão do cliente. Então, a não diretividade, na verdade, ela surge com uma intenção de dizer que o poder de resolutividade, de desenvolvimento e de crescimento não está nas teorias que o psicólogo aprendeu. Está na capacidade do psicólogo de acordar para o cliente, acordar o cliente da capacidade que ele tem de caminhar e encontrar soluções para as suas próprias questões. Nesse momento, juntando princípios e valores, a gente descobre que a noção não diretividade não é a melhor palavra para representar esses princípios e esses valores. Diferente do que muitos de nós acham, logo o Roger descobriu que essa palavrinha, não diretividade, não era a palavra mais apropriada para representar o que ele estava desenvolvendo. Foi aí que surgiu o termo centrado no cliente ou centrado na pessoa, como uma forma da gente representar que todas as nossas ações, enquanto clínicos, está em centrar no interesse que a pessoa tem em conhecer a si mesmo cada vez mais, para poder processar o seu crescimento
e encontrar saídas para superar os obstáculos da vida. Então, termino esse vídeo dizendo que hoje é um equívoco a gente centrar como sendo a característica básica da abordagem, centrar a nossa atenção no conceito de noção de não diretividade. Sua principal característica é que ela é uma abordagem que, na verdade, é centrada na pessoa. Bem, eu me despeço, agradecendo a todos que ficaram comigo até aqui, que puderam escutar todas as mensagens que eu pude colocar, todas as reflexões que eu pude fazer com vocês até aqui. Minha gratidão enorme de ter vocês aqui comigo. E não esqueçam, vão lá no canal, façam a inscrição e deixem seu like. Se quiserem conversar comigo sobre alguma reflexão que esse vídeo possa ter produzido em você, deixa seu comentário. Estarei lá nas mensagens conversando com você. Um beijo enorme. Obrigada pela participação.